Boa tarde, segundo ano da Unidade Escolar Felizmino Freitas. Como ficou decidido na nossa última aula, nós ficamos aqui comprometidos de fazermos, dando continuidade ao assunto da dilatação térmica, uma exposição dos tipos de dilatações térmicas, né, que de forma didática é considerado aí quando se vai estudar os diversos tipos de materiais. Na última aula a gente viu inclusive uma tabela mostrando alguns desses materiais e os seus respectivos coeficientes de dilatação térmica. Hoje, nessa videoaula, o que faremos é uma apresentação da dilatação linear, superficial e volumétrica. Só que dessa vez a gente vai fazer uma apresentação mostrando rapidamente como as equações matemáticas são determinadas. Então essas equações elas são determinadas através de vários experimentos em laboratório, ou foi feito dessa forma. Então foi uma determinação empírica, né, que se utiliza aí, né, de exaustivos experimentos para se determinar a lei que codifica a dilatação térmica. E lógico, é uma descrição matemática. Então vamos lá, vamos para primeiro, vamos colocar aqui quais são esses fatores que os físicos descobriram estudando em laboratório a dilatação térmica de diversos tipos de materiais. Então esses fatores, fatores que determinam a dilatação térmica. Então vamos fazer assim primeiramente uma consideração em relação à dilatação térmica linear. Okay? Então que fatores são esses? A dilatação, portanto, depende do tipo de material ou da natureza do material. 2, do comprimento inicial do objeto. E 3, da variação de temperatura. Então esses são os fatores que determinam a dilatação térmica linear. Então, a dilatação térmica depende do tipo de material, do comprimento inicial do objeto e da variação de temperatura. Ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui uma representação de um objeto. Então imagine aí uma barra feita de um material qualquer, cobre, alumínio, ferro, ou qualquer material. Ele tem um comprimento inicial, que eu vou chamar de Li, e eu vou aquecê-lo, vou botar aqui uma chama, vou aquecer essa peça. Então, por condução, essa peça toda vai aquecer, né, num determinado tempo. Imagine que essa barra, ela dilatou, passando a ter um comprimento final. Veja aqui que ela está um pedacinho maior aí, né? Então esse pedacinho maior, que eu estou representando aqui de forma exagerada, porque na realidade, essa dilatação térmica ela não é muito perceptível a olho, né? a olho nu. A não sei que você faça algum experimento para mostrar isso. Mas o que acontece? Esse pedacinho aqui é justamente a dilatação térmica linear aqui da situação. Vamos chamar de ΔL. A barra inicialmente tinha uma temperatura inicial,
foi ter uma temperatura final, né, foi aumentando de tamanho. Então perceba, ΔT, que é a variação de temperatura, ela vai ser a diferença entre a temperatura final e a temperatura inicial. ΔL, que é a dilatação térmica sofrida pela barra, ou seja, é aquele pedacinho que aumentou, será dado pelo comprimento final menos o inicial. Então aqui é simples de entender. Imagine que antes a temperatura era de 10 graus Celsius, que era a temperatura inicial da barra, 10 graus Celsius. Você aqueceu e aí essa temperatura final foi para 110 graus Celsius. Então aqueceu muito, né? Foi para 110 graus Celsius. Ora, qual foi a variação de temperatura? De 110 para 10, você vai subtrair e você vai ter a variação de temperatura. Que no caso aí foi quanto? 100. Então variou 100 graus Celsius. Esse foi o aumento na temperatura. De 10 foi para 110, faz a diferença. O resultado aí dá 100 graus Celsius. Imagine que essa barra ela tinha um comprimento de 3 metros, imagine isso. Depois que você aqueceu, chegou aí a um comprimento final de 0,3 metros. Então, qual foi a dilatação térmica sofrida pela barra? Ora, é só você pegar o comprimento final, que é 3,03, correto? E subtrair de 3. Quando você faz essa diferença, você encontra esse número aqui, que é 0,03 metros. Se você transformar isso para centímetro, um metro tem 100 centímetros, basta multiplicar ele por 100. Você vai ter como comprimento, aliás, como a dilatação, quanto? 3 centímetros. Que foi justamente esse pedacinho aqui, ou seja, a barra dilatou 3 centímetros. Então, a dilatação térmica ela vai ser simples para a gente porque fazendo esses exemplos numéricos a gente compreende melhor, certo? Então, olha só, como a dilatação térmica linear depende desses fatores, nós vamos escrever uma equação matemática para a gente poder determinar outras situações, por exemplo, determinar o comprimento inicial da barra, ou determinar o comprimento final, ou determinar uma temperatura final, certo? Então, nós vamos escrever uma equação para a dilatação térmica. Essa equação ela é diretamente proporcional, ou seja, a gente tem uma equação em que a dilatação térmica depende desses três fatores conjugados. Como é uma relação direta, uma proporção direta, eu posso escrever essa equação introduzindo uma constante. Essa constante eu estou chamando aqui de alfa. Essa constante alfa, ela vai representar o coeficiente de dilatação térmica linear do material. Esse nome grande. Multiplicando quem? O comprimento inicial, que é o Li, né, que é um dos fatores, multiplicando a variação de temperatura, que é o outro fator. Pronto. Então, a conjugação desses fatores me dá esta equação, que é a equação para determinar a dilatação térmica linear do material. Veja que depende do coeficiente de dilatação. Nos problemas, né, que a gente vai responder, alguns, essa constante ela já vai ser dada no problema. Então, para a gente não precisar memorizar aquela tabela que a gente viu na última videoaula. Então, não há necessidade de memorizar aquela tabela, não. Então, veja, para a dilatação térmica linear,
A equação que nós vamos usar é essa aqui. Veja que com ela, você pode, por exemplo, isolando o coeficiente, escrever ela assim, como sendo ΔL dividindo o comprimento inicial, Li, vezes a variação de temperatura. Se você escrever esta mesma equação desta forma, você vai estar determinando o coeficiente de dilatação térmica linear. Pois bem, vamos para os outros dois coeficientes de dilatação. Vocês vão perceber que eles são parecidos, semelhantes à dilatação térmica linear. Então, com a dilatação térmica superficial, que no caso você vai considerar um material com duas dimensões, um retângulo, uma chapa de cobre, de zinco, ela pode ter um furo no meio, não sei. Então, no caso da dilatação térmica superficial, a gente vai ter um material com duas dimensões. Então, uma chapa metálica, eu vou aquecer ela tem uma largura, posso chamar de L, e tem um comprimento, posso chamar de C. Nessa situação, se eu aquecer a chapa, ela vai dilatar nas duas dimensões. Então ela vai aumentar de tamanho, tanto na largura como no comprimento. Então nesse caso aqui eu tenho uma área inicial, aqui eu vou ter uma área final, que eu vou chamar só de A. Uma área final que é maior que a inicial. Por quê? Porque o objeto sofreu uma dilatação. Então, para uma temperatura inicial, eu tenho uma área inicial, dilatou, final, eu tenho uma temperatura e uma área final também. E isso quando o objeto for aquecido, Então, você imagine que aqui eu coloquei aquela chamazinha de novo, aqueci a chapa, certo? E ela então dilatou. Então, veja, o raciocínio é o mesmo que eu usei para a dilatação linear. Se o objeto ele tiver três dimensões, que é o que acontece na realidade, por exemplo, um cubo, e eu aqueço esse cubo, certo? Boto uma chama aqui, ele vai aquecer. No caso aqui, ele vai dilatar nas três dimensões. Então, ele vai ficar maior nas três dimensões. Largura, comprimento e altura. Então, nessa situação, eu terei a dilatação térmica volumétrica. No caso aqui é o mesmo raciocínio. O cubo tinha uma temperatura inicial, aqueceu, foi para uma temperatura final, tinha um volume inicial e ao aquecer foi para o volume final. Então veja, os fatores determinantes são os mesmos. No caso da superficial, a dilatação térmica superficial, que eu vou chamar de ΔA, ela vai depender de quem? De um coeficiente, que depende do material, vezes a área inicial, que agora eu estou usando uma área, vezes a variação de temperatura. Para o volume, você vai ter uma equação semelhante. A dilatação térmica volumétrica, ΔV, ela depende de um coeficiente que eu vou chamar de gama. Eu estou usando outra letra grega, viu, gente? Aqui são letras gregas. Primeiro a gente utilizou alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego, para representar o coeficiente de dilatação linear. Para o superficial eu estou usando beta e para o volumétrico eu estou usando gama. Então, no volumétrico, novamente, o volume inicial vezes a variação de temperatura. Então, a gente tem mais essas duas equações que fecha a tríade de equações para a dilatação térmica. Aqui é a superficial, porque depende de uma superfície, e aqui é a volumétrica, porque está relacionada com o volume, com três dimensões. Outro detalhe importante, esse coeficiente beta, ele pode ser determinado se você souber o valor do coeficiente de dilatação linear. Ou seja, beta é igual a 2 vezes o valor de alfa. E o volumétrico, que é o coeficiente volumétrico, representado pela letra gama, ela vai ser igual a 3 vezes
o valor do coeficiente de dilatação volumétrico linear. Perdão, 3 vezes o valor do coeficiente de dilatação linear. Então, essas relações, elas nos ajudam a resolver questões relacionadas com a dilatação térmica linear. Então, como ilustração, como exemplificação numérica, nós vamos fazer um problema simples para a gente aplicar uma dessas equações. Justamente para a gente ter um manejo com a parte numérica destas equações, utilizando aí a matemática. Então vamos lá. Então o livro de física aí traz uma questão aí na página 31 que a gente vai tentar responder ela aqui para ilustrar o fenômeno ou cálculo da dilatação térmica linear. Então estou destacando o enunciado aqui da questão. O que é que diz a questão? Na Rússia, uma estrada de ferro com 900 km de comprimento varia sua temperatura de menos 6 graus Celsius no inverno até 24 graus Celsius no verão. O coeficiente de dilatação linear do material de que é feito o trilho é 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então perceba aqui que essa unidade de medida é o inverso da temperatura. Então você vai ler como graus Celsius a menos 1. Poderia ser Kelvin a menos 1, Fahrenheit a menos 1. E a pergunta, a variação de comprimento que os trilhos sofrem na sua extensão é igual a quanto? Então veja que é um cálculo que você vai fazer de forma direta, né? Só para usar a equação para determinar o valor de ΔL. Então, tem as alternativas aqui, o livro já traz aqui o resultado, né? Tem que dar 27 metros, mas vamos ver como que a gente faz para encontrar esse resultado, certo? Usando a equação. Então vamos para a nossa lousa virtual para a gente poder fazer esse cálculo. Então, recolhendo as informações que a gente tem no problema, a gente vai poder usar aquela equação, a primeira que foi deduzida, de forma direta, né, para encontrar o resultado. Então veja, o comprimento inicial dos trilhos, 900 km, eles se encontravam a temperatura inicial de menos 6 graus Celsius, né, 6 graus Celsius abaixo de zero, gente, é na Rússia, lá é muito frio. E há uma variação na temperatura aqui, chegando a um final aí dos trilhos de 24 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear foi dado no problema, veja que só a ordem de grandeza que foi fornecida, que é 10 a menos 6. Eu posso reescrever esse número como sendo 0,000, como o expoente é menos 6, então são 5 zeros aí na frente de 1, certo? Então eu posso reescrever essa potência de 10 assim, como sendo 0,00001 graus Celsius a menos 1. Então veja, perceba, esses coeficientes de dilatação para os sólidos, eles são valores extremamente pequenos, né? Aqui você tem um número muito menor do que 1, 0, por isso que a dilatação térmica não é tão evidente. Só que vocês vão ver que para essa situação ela vai ser bastante evidente, né? Porque os trilhos vão aumentar bastante de tamanho. 27 metros, que a gente viu lá é o resultado, é um valor até alto, né? Perfeitamente perceptível. Só que é um comprimento que ele vai acontecer numa ponta a outra, certo? Dilata-se tanto numa extremidade do trilho como na outra extremidade. Mas vamos lá. Então a expressão que a gente vai usar é a da dilatação térmica linear. Então é ΔL igual ao coeficiente vezes o comprimento inicial vezes a variação de temperatura. Então essa é a equaçãozinha que vamos utilizar aqui nessa questão. Então o cálculo numérico, vamos só substituir aqui os valores de forma direta. Então na outra linha aí você vai escrever, vamos escrever a potência de 10, não vamos escrever ela com todos os zeros.
10 a menos 6, que é o valor de alfa, vezes o comprimento inicial, que é 900 km, vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura, vamos fazer essa conta aqui em separado, um rascunho. Então, vamos lá, ΔT é a temperatura final, que é 24, menos a inicial, que é menos 6. Aí você abre um parênteses e escreve o menos 6. Então a variação de temperatura será quanto? 24, faz o jogo de sinal aqui, que é mais, menos por menos dá mais, 6. Então a variação de temperatura será igual a 24 mais 6, que dá quanto? 30. 30 graus Celsius. Então é melhor fazer em separado, porque na hora de substituir aqui na expressão, você já põe o valor, multiplicando ΔT. O ΔT foi 30. Então vamos lá, ΔL então será igual a quanto? ΔL será 900 vezes 30 vezes 10 a menos 6. Então é uma multiplicação direta. 900 vezes 30 vai dar quanto? 9 vezes 3 são 27. Coloco os 3 zeros na frente. Então dá 27.000. 27.000. Eu vou representar esse número com uma vírgula, não interfere no resultado, 27.000,0. Vezes a potência de 10. A potência de 10, você conserva. Conserva a potência de 10. Veja que eu tenho um expoente negativo que é menos 6. Então, este resultado, ele será igual a quanto? Então, vamos lá. Vamos tirar esse número da notação científica. Do jeito que ele está escrito aqui, ele está escrito em potência de 10, em notação científica. Então, como o expoente é menos 6, vamos deslocar essa vírgula 6 casas para a esquerda. Então, olha só, uma, duas, para a esquerda. Estou indo para lá, para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Para fechar o 6, eu acrescento um zero aqui. Então, esse número ele vai ser escrito assim. 0,027 quilômetros. 27 quilômetros. Já que o comprimento inicial foi nos mostrado aí em quilômetros. Então, quando eu tiro esse número da notação científica, eu encontro este resultado aqui, 0,027 km. Eu desloquei a vírgula 6 casas para a esquerda. Ora, se a gente for lá nas alternativas, este resultado está expresso em quê? Em metros. Então, para você retornar para o metro, o que você faz? Multiplica o resultado obtido por 1000. Por que 1000? Porque 1 km tem 1000 metros. Então, fazendo essa multiplicação, essa vírgula retorna 3 casas agora para a direita. Então, quando você faz esse recuo para a direita, perceba, ó, 1, 2, 3 casas para a direita, que corresponde aos 3 zeros. Então, essa vírgula vai parar onde? Aqui, ó, depois do 7, ou seja, 27,0 metros. Ou simplesmente 27 metros. Que é o resultado do cálculo, certo? Então, uma questão simples, mostrando aí o valor da dilatação, que foi de quantos metros? 27 metros. Então, um valor de dilatação, né, bastante elevado aí, dentro do padrão. Só que perceba, né, você está considerando aí um trilho que tem 900 quilômetros. Então, é para ser um resultado mesmo bastante evidente aí, né? Porque é uma peça que tem um comprimento imenso. E a dilatação, ó, foi de 27 metros. Então é isso, fica como exemplo. Aí depois a gente pode estar fazendo outros exemplos relacionados com a dilatação superficial e a volumétrica.